Glória a Deus. Aleluia, Pai. Salmo 89, verso 15. O tema é presença divina. Todo mundo encontrou? Esperar todo mundo encontrar direitinho. Deve ser. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Diz assim: bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa de oração do Senhor, para te rendermos honra, glória e louvor, ó Pai. O nosso único objetivo aqui, Senhor Deus, é te adorar, é te exaltar e agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossa vida, mas principalmente pela salvação que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Santo, fale conosco na tua santa e gloriosa palavra, porque Ele é o alimento da nossa alma, o alimento do nosso espírito, ó Pai, que nos leva e nos conduz até o céu. Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite. Não permita que eu fale nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, Pai, mas o Senhor tem palavra de vida eterna para nos conceder. Então, Espírito Santo, nos dê ensinamento, instrução, sabedoria na palavra do Senhor, para compreendermos e entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, em nome de Jesus. O tema é presença divina, algo que nos últimos tempos o ser humano, falo isso em termo cristão, não quem já vive no mundo, mas quem está buscando servir ao Senhor, a maioria não tem buscado mais a presença de Deus em sua vida, tem buscado aquilo que Ele fornece, que Ele pode dar, que Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Criador dos céus, do universo. As pessoas têm buscado o que Ele pode dar, mas não buscado a sua presença. Então Deus me tocou no coração para trazer uma mensagem sobre a gente buscar a presença dEle. Porque desde que Ele criou Adão, Ele criou com um único objetivo: me adore, converse comigo, fale comigo sem querer nada de mim. Apenas converse, apenas dialogue comigo, crie intimidade comigo, queira a minha presença. Foi esse o objetivo de criar a humanidade. Só que o ser humano foi aos poucos saindo desse princípio bíblico e foi com doutrinas de demônios. Esse tal de você vai ser rico, você vai ser aquilo, isso é doutrina de demônios. Deus nos dá as riquezas? Dá. Claro que dá. Ele prosperou Abraão, prosperou Jacó. Claro que Ele dá. Mas Ele não quer que a gente busque coisas materiais. Ele quer que a gente busque a presença dEle. E a presença dEle vai nos bastar durante esta vida. No qual a gente vai ver algumas passagens aqui, que a presença dEle nos traz coisas maravilhosas. A presença do Senhor vai nos trazer o consolo, vamos falar sobre isso. A presença do Senhor nos encoraja nas batalhas da vida. Sem a presença dEle, a gente não tem força para caminhar nas batalhas da vida. Na presença do Senhor, Ele nos traz o quê? Conforto. Quando estamos aflitos, afligidos, quem nos conforta? É Deus. Na batalha da vida, quem nos garante resposta em poucas pessoas é quem? É Deus. Você no seu quartinho de oração ali clamando ao Senhor, Ele está te ouvindo e a resposta vem. Então, se a gente não buscar a presença dEle, a gente não tem nada. Pode ter a maior riqueza, tem muitos ricos aí fora aí, mas se não tem Deus, eles não têm nada. A alma perece, mas o espírito tem que ir para o céu. E nós temos que buscar a presença do Senhor, porque só a presença dEle nos leva até o céu. Não é o nosso ganho material, não é o que a gente quer nessa terra, é o que a gente quer lá no céu. Porque a palavra fala para a gente buscar riquezas espirituais. Repito, para vocês entenderem, falar assim: pastor, estou falando que a gente pode prosperar. Pode prosperar, para vocês entenderem. Se Deus quiser, você vai ser próspero. Se Ele quiser, você vai. Quem vai pedir isso? Ninguém. Mas busque somente a presença dEle, porque Ele requer do ser humano isso desde a criação do mundo. Mas o ser humano aos poucos veio distorcendo essa palavra e buscando aquilo que eles querem, mais querem, que é as coisas que a carne quer. Quantos de nós já caiu várias vezes por desejos carnais? Isso é fato. Infelizmente nós batalhamos todos os dias contra os nossos desejos. Eu repito isso e vou sempre repetir, porque a palavra fala sobre isso.
Batalhamos contra nós mesmos para não atendermos nossos desejos carnais, mas atendemos aos desejos espirituais, que é do Espírito, que clama ao Senhor por misericórdia, por bondade, por força, por compaixão. Sem a presença do nosso Deus, a gente não caminha nessa terra, a gente perece, e o que nos espera é o lago de fogo. Diz a palavra, não sou eu. E eu já falei isso aqui algumas vezes, mas só para enfatizar: se tudo que está escrito aqui já aconteceu, está acontecendo, vai também acontecer. Então, se o que está escrito aqui aconteceu, a palavra é o quê? Verdadeira. Então, se a palavra fala que existe um céu para os santos, aqueles que perseverarem até o fim em santidade e buscam o Senhor, e há um inferno reservado, um lago de fogo para aqueles que forem ímpios, é porque é verdade. Então, nós temos que buscar a presença de Deus. Deus, Ele não quer que a gente pereça. Ele não criou o ser humano para perecer. Repito isso que eu já falei algumas vezes. Ele não quer que ninguém se pereça, porque o lago de fogo foi construído para o diabo e seus demônios, para a morte e o inferno, não para nós. Só vai para lá quem quer. Quem não quer buscar a presença de Deus está seguindo o seu caminho para o inferno, para o lago de fogo. Jesus deu a solução para nós: me busque. Queira a minha presença, que vocês estarão comigo aonde eu estiver. É promessa de Jesus. Quem quer o Senhor, Deus, com todo prazer e amor, vai te abraçar, vai te levar aonde Ele estiver. Mas você tem que querer a presença dEle mais do que as coisas que você quer nessa terra. O Salmo 89, ele foi escrito não por Davi, como alguns acham que é, mas por Etan, o Ezraíta. Ele escreveu este salmo, e Etan, ele é mencionado em 1 Crônicas 2, não precisa abrir isso aqui, em 1 Crônicas 2,6 ele é mencionado, em 1 Reis 4,31, esse Etan também é mencionado. Ele é descrito como um sábio e poeta contemporâneo do rei Salomão. Ele era descendente de Judá, filho de Zerá, neto de Judá, está lá em 1 Crônicas 2,6. Ele foi incluído na lista de líderes e sábios de Israel durante o reinado de Salomão. E este salmo que ele escreve, 89, aborda a fidelidade de Deus e a promessa que Deus fez a Davi, que viria de Davi o nosso Salvador Jesus Cristo. Da geração de Davi viria o Redentor. Neste versículo 19 em específico, trata da parte da fidelidade de Deus. Quando vocês lerem lá na sua casa, Salmo 89, do versículo 15 ao 37, vai se tratar da fidelidade de Deus. A data escrita deste salmo não se tem mais ou menos com precisão quando foi escrito. Mas como Etan viveu na época de Salomão, a gente pode deduzir que ele escreveu entre o ano de 970 a 930 a.C., este Salmo 89, na época de Salomão. Então este Salmo, o Etan, ele trata da fidelidade de Deus, menciona a presença do Altíssimo, e com certeza, para uma pessoa mencionar a presença do Altíssimo, essa pessoa vivenciou a presença do Altíssimo na vida dele. E são poucos que vivenciaram a presença do Altíssimo, que experimentaram essa presença na sua vida. As pessoas confundem presença com movimento. Não. Porque se você colocar Deus numa caixa, Deus só está onde está o movimento. Você está colocando Ele numa caixa. Ah, Deus está só onde tem palavra, colocando Ele numa caixa. Deus, Ele age conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. Então Deus, Ele age de várias maneiras diferentes. Não conforme nós queremos, mas conforme Ele quer agir. Então a presença dele se manifesta no vento sereno, se manifesta no fogo, lá na sarça ardente, se manifestou lá perto de Moisés no fogo, se manifesta em um clarão, se manifesta em nuvens, como foi com Moisés, colunas de fogo. De várias e N maneiras Deus se manifesta. No Antigo Testamento foi assim. Mas hoje Ele se manifesta, não precisa desses elementos da natureza. Hoje Deus se manifesta a sua presença através do Santo Espírito dele. Aí a única pessoa, ou as únicas pessoas que podem realmente sentir a presença dele, são as pessoas que aceitaram o Senhor como o único, suficiente Salvador. Há exceções? Há. Quando a pessoa está tão desesperada pela vida, não aceitou Jesus ainda, está desesperada, está clamando ao Senhor, está ali querendo conhecer a Deus,
acontece algo na sua vida que ela clama, ajoelha lá e começa a chorar. Deus pode sim se manifestar para aquela pessoa, para que ela acredite no Senhor, único, suficiente e Salvador, Jesus Cristo. Aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor de cristãos. No caminho para Damasco, ele vê um clarão no céu, ele cai, se prostra e tem um encontro com Jesus. A presença se manifestou no clarão para Paulo. Ele não tinha aceitado Jesus, mas por necessidade da obra, Jesus se apresenta para Paulo para que ele fosse esse grande pregador da palavra que expandiu o reino do Senhor nessa terra. Então Deus, ele se apresenta para nós com objetivos também. Deus se apresenta não é para qualquer pessoa. De alguma maneira ele se apresentou para você em sonhos. Talvez você não deu ouvido a ele. Quantos? Deus já se apresentou em sonhos, conversou com a pessoa em sonho, falou o que a pessoa tem que fazer, a pessoa vai viver da maneira que quer, não vive para Deus. Como assim? Então é possível, pastor, rejeitar a presença de Deus? É. Infelizmente é. Muitas pessoas, cristãos que já pregaram, já evangelizavam, já salvaram almas através da pregação, do louvor, desviaram. Porque rejeitaram a presença de Deus, que já sentiram lá atrás. Mas é possível mesmo, pastor? É. Quanto mais a pessoa se engrandece, o ego sobe, mais a fama também sobe na pessoa. Essa pessoa vai largando de querer a presença de Deus. Porque ela se sente a dona de si. Não quer mais saber daquele que a tirou do lado do lodo e deixou ela onde ela está neste momento. Não valoriza mais a presença do Senhor. As pessoas, na grande maioria, falo o povo cristão, porque o mundo nós temos que salvá-los. Quando eu falo cristão é para corrigirmos nós mesmos. Os cristãos hoje em dia, eles têm profanado a presença de Deus, têm brincado com línguas estranhas, têm brincado com o mover de Deus. Isso é brincar com a presença de Deus. A gente não brinca com a presença de Deus. A presença de Deus é algo sério. João, quando ele se apresentou lá no Apocalipse capítulo 2, perante o Senhor Jesus lá no céu em sua visão, arrebatado em espírito, ele se prostrou como morto quando viu a presença de Jesus. A presença dele nos mostra a nossa impureza e imundícia, porque ele é santo, igual ele não há. João, ele viu a sua impureza, ele viu eles não dignos de estar perto do Senhor. E quantos hoje se engrandecem com isso? Se engrandecem em pregar bonito, em louvar bonito, em dar revelações, em curar pessoas, em fazer milagres, se engrandecem. E aí começam a viver da sua maneira, sem querer buscar a presença do Pai. E Deus requer de nós, nos últimos tempos, antes da vinda do seu Filho, que nós busquemos mais a presença dEle. Nós temos buscado a presença de Deus. Nós temos ali tirado um tempo do nosso dia para Deus, para orar, para louvar, para ler a Bíblia, para consagrarmos ao Senhor em jejum. Nós temos feito isso. Nós temos tirado o nosso tempo precioso que Ele nos deu para Ele, ou temos feito tudo para nós? Ele requer, nos últimos tempos, que nós venhamos buscar mais a presença dEle. Há pessoas que só buscam no templo. Eu vou esperar dar domingo, da quinta-feira, para estar lá na igreja, lá cultuar o Senhor. Só busca no templo. Não busca em casa. Não busca no trabalho. Ei, está errado. Se Jesus voltar e você não estiver perto da presença dEle, você vai ficar, irmão, mesmo aceitando Ele, é perigoso você ficar. Eu não posso julgar ninguém, só Jesus pode julgar. A salvação a Ele pertence, mas a palavra é clara, que aquele que não está com Deus, Deus não está com ele. E para estar com Deus não é apenas um momento de culto, é todo o momento da sua vida. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, se eu não me engano, 17 ou 18, orai sem cessar. Orar sem cessar, você está em continuidade, em conversa com Deus em todo momento. Ah, pastor, eu tenho que orar, dobrar meu joelho todo, de ficar horas e horas orando. Não, irmão, é falar em pensamento com Deus. É você adorar em Deus em pensamento. Aonde você estiver, não deixe de falar com Deus, porque o diabo, ele entra na sua mente e ataca você. Mente vazia, como é que é o ditado aí? Mente vazia, oficina de Satanás, do diabo. Então quando a gente enche a nossa mente de Deus, conversando com Ele em todo momento, adorando, louvando, orando,
o diabo não tem vez na sua mente. Quantas besteiras nós fazemos no nosso dia a dia porque a nossa mente está vazia, porque a nossa mente não está concentrada em Deus. Por um pequeno momento ali, a gente está pensando em coisas vãs que não agradam ao Senhor, vem o diabo e já lança sua seta e você faz coisas que não deve. E aí você não busca mais a presença de Deus, não se arrepende daquilo que pensou, não se arrepende daquilo que fez. A presença de Deus é algo que nós temos que buscar com mais veemência, irmãos. Deus requer que nós busquemos a sua presença. Então vamos navegar aqui na Bíblia. Abra por favor Gênesis capítulo 28, versículo 15. Olha só o que esse salmista está falando no Salmo 15, versículo 15. Bem-aventurado, feliz é o povo que aprendeu a buscar ao Senhor, a clamar-te, a orar a ti, bendizer ao Pai. Grande alegria tem o povo que aprendeu a te buscar e que anda à luz da tua presença. Um povo alegre, uma pessoa feliz, não aparente, mas em espírito, é a pessoa que está sempre debaixo da presença de Deus. E o salmista declarou isso para nós. Em Gênesis 28, verso 15, fala assim: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Eu não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Jacó, ele tinha, antes de Deus conversar com ele isso, ele tinha uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. Antes de Deus se apresentar a ele e conversar com ele, ele sentiu a presença do Pai através daquela visão. E aí o Pai fala com ele o seguinte: ô Jacó, você vai peregrinar bastante nessa terra ainda, tem muita coisa para acontecer com você. Mas olha, eu estou contigo, viu, Jacó? Eu te guardo, viu, Jacó? Por onde quer que você for, Jacó, eu estarei com você, Jacó. Pode ir em qualquer lugar deste mundo aí que eu te dei, Jacó, que eu te apresentei, que eu dei para a minha humanidade. Mas eu vou estar com você por onde você for. Aí ele fala: eu não te deixarei, e a minha presença estará contigo, até que eu tenha cumprido aquilo que eu prometi a você. Benefício o quê? Da presença. O primeiro benefício da presença é que Deus, Ele nos consola, dizendo que Ele estará conosco aonde estivermos. No Salmo 139, se eu não me engano, diz o salmista que pode estar com a cama lá no abismo, pode estar lá nas estrelas, que Deus estará com ele. Então, se Deus, Ele está com aqueles que estão com Ele, aonde estiver, por que nós tememos o homem lá fora? Por que nós tememos o que há neste mundo lá fora? Claro, temos que ser vigilantes? Temos. Mas não há o que temer se Deus está com aqueles que estão com Ele. A presença do Senhor fala o seguinte para nós: olha, meus filhos e minhas filhas, se você for no seu trabalho, eu estarei contigo se você estiver comigo. Ou seja, se você estiver buscando a minha presença estará com você aonde você for. E ai daqueles que se levantar contra a sua vida, porque estarão levantando contra o meu filho e minha filha. Ele é um pai zeloso, ele cuida. No tempo dele tudo se resolve, não no nosso tempo. Então, olha que maravilhoso benefício é buscarmos a presença de Deus. Mas claro, deixa um parênteses aqui: não podemos buscar a presença querendo benefícios, é querer buscar a presença por amor a Ele. E aí teremos esses benefícios que Ele nos concede por estarmos na presença dEle. E esse primeiro benefício é a proteção que Ele nos dá por onde andarmos. Quantos aqui já teve livramento do Senhor aí fora? Deus já livrou de acidente, já livrou de morte, porque a presença dEle estava com você. Como é bom estarmos na presença de Deus. Repito, não é dentro do templo apenas. Na sua casa, adore, busque a presença de Deus. Porque sem a presença dEle, o inimigo vai lançar tantas setas, que alguma delas vai te acertar. Jacó, ele precisava da presença de Deus em todo momento. Ele iria caminhar por uma terra onde Deus iria concedê-lo ali, mas ele até encontrou com seu irmão Esaú, o irmão que antes ele tinha feito aquele engano com seu irmão, tinha medo de encontrar com seu irmão, mas Deus estava com ele por onde ele estivesse. A presença do Senhor nos traz conforto de proteção. Abra Êxodo capítulo 3, verso 12.
Êxodo capítulo 3, verso 12. Êxodo capítulo 3, verso 12. Glória a Deus. Respondeu Deus a Moisés: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Jacó, antes de Deus falar com ele que estaria com ele, a presença de Deus se manifestou na escada que ia da terra aos céus, e anjos subiam e desciam. Com Moisés, Deus se manifestou na sarça que começou a pegar fogo, a sarça ardente. Uma sarça que não se consumia pelo fogo. Deus se apresentou naquele momento através do fogo. E ao se apresentar a Moisés pelo fogo, Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você, Moisés. Eu quero que você vá e liberte meu povo Israel lá do Egito. Imagina Moisés, imaginando Moisés com medo, e Deus sabendo, vindo no coração de Moisés: espera, Moisés está com medo? Cara, deixa eu falar com ele o seguinte então: ô Moisés, eu certamente, Moisés, serei contigo nessa caminhada. Se você estiver comigo, Moisés, eu estarei com você, Moisés. Quem é Faraó perante o meu poder nessa terra? Quem é os problemas da nossa vida, os nossos inimigos, perante o poder do tamanho do nosso Deus? Quem é? Operando o Senhor, quem impedirá? Só que basta ter fé. Fé e buscar a presença de Deus. Se a gente não busca a presença e não tem fé, inimigos se levantarão, gigantes se levantarão, problemas se levantarão, e você sempre vai ficar abatido pelos problemas e inimigos, porque você não está na presença de Deus, você não está tendo a fé na presença dele. E Moisés, ele teve fé. Deus falou com Moisés que estaria com ele, e Moisés acreditou. Então beleza, se o Senhor vai estar comigo, eu vou então. Uai, o Senhor está comigo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, então eu creio que o Senhor vai me guiar nessa missão aí, difícil, porque eu vou encontrar com o Faraó, eu fugi dele. Ou seja, o cara fugiu de um homem perigoso, que era o Faraó, e tinha que bater de frente com ele para libertar o povo de Israel. Deus deu coragem para Moisés. Por quê? Porque estava na presença de Deus. Então a presença de Deus nos guia e nos protege em qualquer circunstância da nossa vida. Olha como é importante a presença de Deus, e o ser humano tem buscado. Próximo característica da presença: ela proporciona descanso. Êxodo 33, verso 14. Êxodo 33, verso 14. Respondeu-lhe o Senhor novamente a Moisés: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Nesta passagem do capítulo 33, Deus não iria com o povo de Israel, não iria com Moisés, porque o povo era um povo rebelde, desobediente, que toda hora estava desagradando ao Senhor. Aí Moisés, ele suplica com um bom pastor, zela pelas suas ovelhas. Moisés, sabendo que não podia ir a lugar nenhum sem a presença de Deus, Moisés, ele clama e pede ao Senhor Deus que o Senhor vá com eles. Deus, o Senhor tem que ir conosco, Senhor dos Exércitos, porque eu não vou sem o Senhor, não. E aí Deus fala com ele. Deus atende a oração de Moisés, porque Moisés estava na presença de Deus. Moisés estava buscando a presença de Deus em todo momento. E aí Deus, em sua misericórdia, não para com o povo, mas para com Moisés, Deus fala: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, outra característica da presença de Deus é que Ele nos fornece descanso durante a nossa caminhada. Descanso, pastor? Como assim descanso? Quantos momentos a sua cabeça fica cheia, atribulada com as coisas, os problemas que nos afligem? E aí você precisa encontrar descanso em alguma coisa. Quem está lá fora não serve ao Senhor, busca descanso nas bebidas, nas drogas, na prostituição, para aliviar ali aquele estresse dos problemas. Só que a presença do Senhor já nos basta para isso. Só que eu tenho que ter fé. Moisés, imagina só, Moisés, ele era talvez já um cara de 80 anos para mais, uma pessoa já idosa. Ele não ia aguentar aquele povo falando no ouvido dele direto e reto. E estavam reclamando direto e reto com ele. E olha que ele amava aquele povo, e aquele povo só criticando ele, até querendo matá-lo às vezes, com pedra nas mãos.
Mas Moisés, ele acreditava que Deus ele estava com ele, protegendo e guardando em todo momento. Espera aí, o povo está contra mim, mas Deus está comigo. Então é o seguinte, Deus, eu estou precisando, você sabe que meu coração está aflito, Pai. Porque este povo aqui, às vezes a gente vai na caminhada no deserto, está faltando água, estão com sede, estão com fome, e vem tudo contra mim. E aí, Senhor, minha cabeça já fiz daquele jeito, você sabe. Aí Deus fala, ô Moisés, a minha presença, aonde estiver com você, o meu descanso estará com você também. Ou seja, não há nenhum problema ou circunstância da sua vida, Moisés, nessa caminhada, que eu não darei alívio para a sua alma e descanso para a sua mente. É a presença de Deus. E nós valorizamos essa presença? Não. A gente busca em coisas lá fora. Começa a ter uma discussãozinha, começa a ter um probleminha, vai buscar aonde? Lá fora. Aí depois volta tudo de novo. Adiantou, meu irmão e minha irmã? Adiantou buscar lá fora? Não adiantou. Então para que buscamos lá fora se não adianta? O único lugar que adianta buscar descanso para os problemas é em Deus. É nele que encontramos descanso para a nossa alma e para a nossa mente atribulada. Então somente a pessoa ficar perturbada ali na sua casa, na sua família ali, olha, vai buscar Deus. Ô Deus, ó, o senhor sabe como é que está, rasga o verbo com ele. Ô Deus, ó, eu estou assim, assado, estou com vontade até de desganar, mas me dá força. Alivia a minha mente. Tira esse peso da minha mente, porque o Senhor pode. O Senhor tudo pode fazer. É no trabalho, em casa, na rua. A nossa mente fica assim, ó, turbilhão. Mas a palavra fala que o descanso ele nos fornece, mas só para aqueles que buscam a sua presença. Se não buscarmos a presença de Deus na nossa vida, a gente não vai ter o descanso dele, isso é claro. Então busca a presença dele. Olha só, lá em Mateus 11, 28, o que Jesus fala. Mateus 11, 28. E nessa passagem de Moisés, após Deus falar com ele, Moisés pede para ver Deus, né? E Deus vai e se apresenta ali com a sua glória, mostrando as suas costas para Moisés. Olha que maravilha isso. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Falando ainda sobre descanso. Jesus fala para nós assim, ó. Jesus é o nosso Deus, nosso Senhor. Ele fala assim para nós. Vinde a mim, todos. Aqui não faz exceção. Ele engloba todo mundo. Seja cristão, seja não cristão. Vinde a mim, todos. O que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que vinde a mim? Porque somente nele nós vamos encontrar isso que ele nos fornece. Descanso. Ele tira de nós todo o peso dos problemas, todos os pesos familiares. Ele tira isso de nós. Ele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, né? Então Jesus, ele está conosco, mas ele requer de nós o quê? Obediência, busca, santidade. Para que a presença dele se manifeste e nós encontremos descanso quando estivermos sobrecarregados. Continuando, Deus nos encoraja. Abra Deuteronômio capítulo 20, verso 1. Estou sendo rápido por causa do horário. Deuteronômio 20, verso 1. Que tem mais coisas para falar aqui. Deuteronômio 20, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a presença do Senhor, ela nos consola e Ele está conosco, nos protegendo na nossa peregrinação nessa terra. A presença do Senhor, ela nos proporciona descanso. E a presença do Senhor vai nos encorajar durante a nossa caminhada nessa terra. Deuteronômio 20, verso 1. Quando saíres, novamente Deus para Moisés, quando saíres da batalha contra teus inimigos, e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, não terá medo, porque o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Abra também Josué capítulo 1. Está logo depois de Deuteronômio. Josué capítulo 1. Versos 6 e verso 7. Antes da guerra, antes da batalha, Deus sempre vai nos encorajar de alguma maneira. Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Deus falando para Josué: esforça-te e tem bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, está encorajando, e ser muito corajoso, Josué. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, dela não te desvies, não desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então Deus ele fala para Moisés, depois fala para Josué, falou para Gideão, que a presença dele nos encoraja a guerrearmos. Cada um aqui tem uma batalha na sua vida, tem uma guerra para enfrentar. Todos têm uma guerra em comum, a guerra contra o inimigo, o diabo. Mas tem a guerra também do trabalho, a guerra da família que está em desordem, a guerra com seus amigos. Cada um tem uma guerra específica, a guerra do trabalho. E aí Deus fala o seguinte: olha, se vocês estiverem comigo na minha presença, a única coisa que eu peço para vocês é o seguinte: esforça-te nessa caminhada, continua na minha palavra, glória a Deus. Tenha coragem contra os seus problemas, aleluia, porque eu te darei a vitória no meu tempo. É a palavra de Deus. Josué, quantas guerras ele enfrentou para conquistar Canaã? Foram inúmeras. Ele venceu. Ele venceu as guerras porque a presença de Deus estava com ele e ele teve coragem na presença de Deus. Davi foi enfrentar aquele gigante Golias de 2,90 m para cima. O cara tinha armadura, dotado de armadura ali, cheio de força. Bastou uma pedra e a coragem que Deus deu para Davi para derrotar o gigante. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existe, irmãos, guerra que a gente não vença estando em Cristo Jesus. Não existe batalha que não já esteja ganha pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que então a maioria das pessoas tem pensamento de derrota? Porque está fora da presença. Quando estamos na presença de Deus, pastor, mas está difícil lutar. Seja forte e corajoso. Continue. Continue crendo que Deus está contigo nesta guerra. Moisés, contra os amalequitas, eu não lembro o versículo que está, mas está na Bíblia. Ele foi até um monte e levantou a mão. Josué estava com o povo guerreando contra os amalequitas. Arão e Ur estavam um do lado de cá e o outro do lado de cá para Moisés. Moisés estava com a mão estendida. Enquanto a mão de Moisés estava estendida, o povo de Israel estava ganhando a guerra. A presença de Deus se manifestava. Isso mostra o empenho e dedicação em buscar ao Senhor. Moisés, já velho, como te falei para vocês, começou a cansar os braços. A guerra estava durando horas e horas. Moisés começou a cansar os braços e o braço começou a cair. Quando o braço começava a cair, o povo malequita começava a ganhar a guerra. E aí Arão e Ur, vendo isso, eles foram lá, Arão de um lado, pegou o braço de Moisés, ajudou a estender, Ur do outro lado também, sentou Moisés numa pedra que estava em pé. E aí, enquanto a guerra não acabou, eles ficaram com a mão de Moisés estendida. Ou seja, buscando a presença de Deus para a vitória daquela guerra. E Deus concedeu. Ou seja, a perseverança nossa durante a nossa luta é que vai nos garantir a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas hoje em dia vêm para... aceita Jesus, vem para a igreja, começa a servir a Deus, vem as aflições. Por que vem? O inimigo vai tentar de tudo para tirar da igreja. Aí vem as aflições. Aí vem 1, 2, 3, 4 aflições, a pessoa vai e já desvia. Poxa, não aguentei não. Porque não buscou a presença. Quem tem a presença de Deus, repito, já tem a vitória garantida pelo nosso Deus. Tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus. Com fé, nós agradamos a Ele. Ou seja, com fé, Deus vendo a sua fé nele, a perseverança nele, a presença dele sempre estará contigo nessa guerra e nessa luta. Vemos vários exemplos na Bíblia, como já citei, de pessoas que guerrearam e perseveraram na guerra, crendo que a presença de Deus estava com eles. E Deus os encorajou a guerrear. Então não pare de lutar. Não pare de guerrear, porque é isso que o inimigo quer. Quer que você pare, se estagne, fique parado, fique ali em depressão, fique ali triste, amuado. É isso que ele quer. Deus não quer isso. Deus não te fez para isso.
Porque em Jesus Cristo nós somos vencedores, é nele. Na presença dele nós temos o que nós precisamos para essa guerra. Mas ele disse para Josué: medita, não desvie dessa palavra, porque aonde você for, Moisés, tendo a coragem que eu estou te dando, eu estarei contigo, guerreando junto com você. E um dos atributos do nome do nosso Deus, para quem não sabe, é Yahweh Nissi, Jeová Nissi, ou seja, o Senhor é a minha bandeira. O que é isso, pastor? O Senhor é a minha vitória. Então não temos o que temer dos nossos problemas, das nossas guerras que passamos. Nós temos que confiar neste Deus que servimos. É buscar a presença dele, porque é na presença dele que nós obtemos a nossa vitória. Então as lutas vêm. A guerra é constante até a vida dele? É constante, não vai parar não. Mas persevere, porque a vitória já está garantida pelo nosso Deus. Amém? A próxima etapa da presença de Deus, aqui ele nos conforta. Isaías, abra por favor Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que maravilhoso isso aqui de nosso Deus para nós. Isso aqui é um conforto. Falando o que para cada um de nós? Filho e minha filha, se você tiver um leito de cama com uma grave enfermidade, se você tiver com pessoas querendo a sua morte, saiba que nenhum mal chegará à tua tenda, porque se você está comigo, eu estou com você. É isso que ele fala em Isaías. Por onde quer que passarmos, seja a gente está afogado pelos nossos problemas, seja a gente está sendo alguém querendo nos queimar com ataques e mais ataques, saiba que Deus estará conosco, nos livrando de todo este mal. Mas sempre vou relembrar isso nessa mensagem: só para quem está na presença de Deus. Só quem está na presença de Deus, ele vai dar esse conforto. Opa, descansa, viu? Fica tranquilo. Eu sei que os problemas estão difíceis, está te sufocando, ó. Você está com a corda no pescoço com os problemas da vida, mas descansa, relaxa, porque você está comigo. Olha o nosso Deus, ele é lindo demais. Ele fala de uma maneira conosco, é dessa maneira mesmo, porque nós somos uma criancinha para ele. Descansa, relaxa, ó, porque eu estou com vocês durante essa tempestade que vocês estão passando. Pedrão, o nosso amado apóstolo Pedro, na hora que ele foi atravessar a água lá, Jesus: vem cá, Pedrão, vem cá, pode andar. Pedrão foi com fé no começo, não foi? Só que aí as águas começaram a movimentar, o vento balançou, Pedro olhou para os lados, na hora de olhar para Jesus, começou a afundar. Aí Jesus foi lá até Pedro. Pedro poderia ter nadado? Poderia, ele é pescador nada, não nada. Pedro poderia ter voltado para o barco, só que ele não voltou, ele desesperou. O medo faz com que a gente perca a fé. Perdendo a fé, a gente não tem coragem, a gente perde as aptidões que Deus nos deu para resolver o problema. O medo faz isso conosco. A gente entra em desespero. A gente tem a habilidade para resolver, dado por Deus, mas a gente não resolve porque o medo nos afligiu. Pedro estava com medo. Aí Jesus vendo aquilo, pega Pedro. A tempestade não parou naquele momento. Quero que vocês gravem isso. A tempestade não parou. Pedro estava afundando, a tempestade balançando ali. Jesus chegou até Pedro, pegou Pedro, levantou Pedro, conversou com ele, consolou ele. E aí voltaram para o barco. Só que nesse período de pegar Pedro, salvar Pedro, estava tendo uma tempestade. O que eu quero dizer com isso para nós? Que as tempestades vai estar sempre acontecendo em nossa vida. Porque Jesus fala: no mundo tereis aflições. As tempestades sempre vão estar no barco nosso. Só que nós temos que ter a certeza que, assim como Jesus estava com Pedro naquela tempestade, o tirando e o livrando, Jesus também está conosco na nossa tempestade, dentro dela conosco. E é Ele quem vai nos dar a vitória e o conforto que precisamos na hora que mais precisamos ali de aflição, de desespero, de tristeza. É em Deus, na presença dEle, que nós temos o conforto. Aleluia. Não é em outro lugar, é em Deus. Amém? Amém. Deus
garante resposta até mesmo aos menores grupos de crentes. Mateus 18, 19 e Mateus 18, 19 e 20. Olha só, as pessoas, elas costumam, infelizmente, né? Nós somos seres humanos, somos falhos. Elas veem um lugar cheio, um templo cheio, e falam assim: Deus está lá naquele templo, porque está lotado de gente. Essa é falha do ser humano. Como eu falei, Deus se manifesta onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Na onde Ele quer. Pode ter pouca pessoa ou mais. Aqui neste Mateus aqui, nessa passagem, fala de perdão. Aonde estiver uma pessoa, por exemplo, eu vou pegar o Igor de exemplo. Eu fui lá, agredi o Igor, e o Igor me agrediu. Estamos ali em ódio um com o outro, entre aspas. Aí tem que ter um testemunho do lado, para eu e ele chegar um com o outro e pedir perdão. Aí fala aqui Mateus 18, 19 e 20, olha só. 18, 19 e 20. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. As pessoas trazem isso para a presença de Deus no culto, né? Vou falar sobre isso ainda. Mas o objetivo principal desse texto, onde estiver 2 ou 3, é com relação ao perdão. Então estou eu e Igor, obrigado. Aí pega a esposa dele ali, está do lado. E aí ela é testemunha de eu e ele conversar entre nós dois, pedindo perdão um para o outro, pedindo a Deus para que nos perdoe. E ela é testemunha, isso que fala o texto. Então, aonde está tendo concordância na terra, com uma testemunha do lado, Deus se faz presente. Este é o objetivo do texto. Aí nós, cristãos, nós também trazemos para um outro lado, que é o que eu vou falar, da presença. Então, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, adorando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, também Deus se faz presente. A igreja que poderia ter só uma pessoa, 2, Deus faria presente do mesmo jeito, porque Ele está aonde Ele está sendo invocado. Ou seja, na sua casa, você está lá adorando ao Senhor com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, Deus se faz presente. No seu trabalho, você se reúne com o povo ali para adorar ao Senhor, tem 1, 2 ou 3 ali reunidos com você, Deus se faz presente. Então, Deus não requer multidões para estar presente, entendam isso. Deus apenas requer que queiramos a presença dEle conosco. Então, aonde Ele é invocado em espírito e em verdade, de coração quebrantado, Deus se faz presente. Então, na sua casa, ali, como eu falei no início da pregação, busque ao Senhor, clame a Ele, como o salmista no 89:15 falou: clame ao Senhor, quão bem-aventurado é pessoas que buscam, que clamam ao Senhor, porque Ele vai se fazer presente na vida dessas pessoas. Mateus 28 e 20, Mateus 28 e 20, Mateus 28, capítulo 28, verso 20. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa de quem? Jesus Cristo. Ele prometeu que Ele estaria conosco, mas quem tivesse obedecendo. Olha só. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele estava dando uma ordem para os discípulos: vai lá, pregue e fazem discípulos, e façam que eles obedeçam a minha palavra como eu ensinei a vocês. Se me obedecerem a minha palavra e andarem conforme a minha palavra, eu estarei com vocês até a consumação do século. Olhe como a presença do Senhor ela é importante na nossa vida. Como nós temos que buscar essa presença. Então, como pastores, nós temos que ter a presença de Deus. Como nós fazemos para ter a presença de Deus? Abra João, capítulo 17. Já estamos no final da mensagem. João 17, vou ser mais corrido aqui, amém? João 17. João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles, todos nós, também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos lá. Então, como que eu faço, pastor Esdras, para ter a presença de Deus? Para ter a presença de Deus, reconheça os seus pecados, se arrependendo e aceitando a Jesus Cristo como seu único, suficiente e Salvador. Este é o primeiro ponto. Se não aceita Jesus, se não quer Jesus, a presença não se manifesta. É a realidade. Jesus fala aqui, ó: Pai,
aqueles que estão em mim estarão com o Senhor também. Quem está com Jesus? Só quem aceitou Ele. Só quem reconheceu o sacrifício dele e quer Ele para a sua vida. Quem não o quer, a presença de Deus não vai se manifestar na sua vida. Ou seja, você não vai ter consolo, você não vai ter descanso, você não vai ter coragem, você não vai ter conforto. A presença de Deus não estará contigo. A presença de Deus só se manifesta para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus que falou, não sou eu. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 2. Estou sendo rápido também. Mateus capítulo 3, verso 2. Olha só. Mateus 3, verso 2. E este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, aquele que não se arrepende, aquele que não busca o arrependimento no Senhor. Versículo 2: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, que não vem para Cristo reconhecendo que é falho, pecador, miserável, a presença de Deus não vai se manifestar. Por quê, pastor Esdras? Porque a presença de Deus, lembra que eu falei no início que ela se manifestava em elementos da natureza? Hoje, nos nossos dias atuais, ela se manifesta pelo Espírito Santo, eu falei. E só recebe o Espírito Santo quem tem Jesus na sua vida. Através do Espírito Santo é que você vai ter consolo, conforto, alegria, paz, que é fruto dele. Força, coragem, só através do Espírito Santo. Então só tem o Espírito Santo quem se arrepende dos pecados, porque João falou: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Está próximo o quê? O Espírito Santo nessa terra para estar com vocês até a vinda de Cristo. E aí as pessoas não querem saber da presença. As pessoas parecem que descartam o sacrifício de Cristo, querem saber, não quero a presença de Deus não. Eu estou tranquilo com a minha vida, tenho meus problemas aqui, mas não quero nem saber, eu estou de boa. É difícil ouvir isso. É difícil ver uma pessoa caminhando para o inferno porque quer. É duro. Eu como pastor, pela misericórdia de Deus, não porque eu quero, porque eu não quis não. Deus que me puxou. Mas eu fico triste e choro às vezes ao ver essas almas que rejeitam a graça de Deus. Ah, pastor, eu não quero aceitar não, não é o tempo não. Quando é o tempo, irmão, então? Tem certeza que você não quer sentir a presença de Deus, que é a melhor coisa deste mundo? Todas as pessoas que estão na Bíblia buscavam a presença de Deus, porque a presença era a única coisa que necessitava. Davi, quando pecou com Betseba, Davi, quando pecou com Betseba, adulterou, ele se arrependeu amargamente com Deus. No Salmo 51 ele fala: ó Deus, por favor, não afaste minha tua presença, nem a presença do teu Santo Espírito, Deus. Para Davi, ele tinha riquezas? Tinha mulheres? Tinha fama, status? Tinha, mas para ele nada disso bastava. A única coisa que ele queria era a presença do Altíssimo. A única coisa que o levaria para o céu, que lhe daria paz e descanso para ele, não é riqueza, não é mulheres, não é nada disso, é Deus. E na sua angústia de pecar contra Deus, ele fala: Deus, por favor, não tira de mim a tua presença, porque é isso que eu quero. Pode tirar minhas mulheres, pode tirar a minha riqueza, pode tirar tudo, mas a sua presença é o que eu preciso. Vamos valorizar a presença de Deus, irmãos. Quantos estão rejeitando a palavra? Quantos não querem nem saber de servir a Deus? É difícil, né, rejeitar a carne? É difícil, eu sei que é. Mas é pelo Espírito Santo que Ele nos fortalece nessa caminhada para rejeitar a nossa carne. Não é pela sua força, é pelo seu querer. Força de vontade, sim, para que o Espírito te capacite a vencer. Então, para estar com a presença de Deus na sua vida, a primeira coisa é você aceitar Jesus. Vamos para a segunda coisa. Buscar ter intimidade com Deus. Tiago 4,8, abra por favor. Tiago 4,8. Tiago 4,8. Vamos passar aqui alguns versículos. Tiago 4,8. Louvado seja Deus. Olha só. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí ele fala: lavai as mãos, pecadores. Lavai as mãos. E vós de mente dividida, que não sabe se serve a Deus ou não, purificai o coração. Então, Deus só vai chegar até quem se purifica, se santifica todos os dias. Então você pecar e viver no seu pecado, você não está purificando, não está santificando. Então a presença de Deus não vai estar com você.
Em algum momento da sua vida que precisar de um milagre, Deus pode conceder? Pode, pela oração da sua família que é cristã. Mas por misericórdia, porque sua alma, só Jesus sabe. Você não está buscando a Ele. Aí Tiago fala: chegai-vos a Deus, lavando as suas mãos, pecadores, e de mente dividida, purifica o seu coração, para que Deus esteja com vocês. Outro versículo, Salmo 42:1. Salmo 42:1. Salmo 42:1. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Desejo da nossa alma em querer a Deus. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco, olha, eu te busco ansiosamente, ou seja, eu te quero desesperadamente, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Eu não tenho sede de nada deste mundo mais, é somente do Senhor que a minha alma tem sede. E o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Haverá um tempo que Jesus não dará mais essa oportunidade de o buscar. Busque-o enquanto ainda se pode achar. Busque-o enquanto o Espírito Santo está conosco ainda. Porque quando o Espírito Santo se for, já era. Vai buscar e não vai encontrar mais. Busque enquanto ainda há tempo. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, verso 13. Vós me buscareis e me achareis. Quando, pastor Esdras? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração limpo, falamos em Tiago. Purifica, ó Deus, o meu coração de toda impureza, porque às vezes eu me apresento perante o Senhor só querendo algo do Senhor. Então tire isso de mim. Eu quero me apresentar ao Senhor querendo somente a tua presença. Coração quebrantado, querendo somente Ele e nada mais. Que aí Deus você vai encontrá-lo como uma pessoa que busca um tesouro. Quantas pessoas a gente vê na história que clamaram, oraram, suavam, orando de joelho, choravam, pranteavam mais de horas, buscando a presença de Deus. Deus quer isso de nós. Nós às vezes, oh Deus, eu quero a sua presença. Chega lá, ora só um minuto, acabou, não vem não. E para. Não é? Aí vai lá, vou de novo, vamos lá, vou colocar uma musiquinha de fundo aqui de adoração, e vou orar. Dobra o joelho, aí fica pensando no tempo, quantos minutos já foi? Como você vai sentir a presença de Deus dessa maneira? Os mártires, os apóstolos, eles buscavam incessantemente, lemos em Salmos, buscando ao Senhor ansiosamente. A minha alma tem sede do Senhor. Então, enquanto eu não sentir a tua presença, eu não me levanto daqui, ó Pai. Nós temos que ter esse pensamento. Ah, pastor, mas não tenho tempo não. Tudo bem, no seu espírito, fale com Deus, queira a presença dEle, busque a presença dEle em todo momento. Não pare, é isso que eu quero que vocês fixem. Não parem de buscar a presença de Deus em nenhum momento da sua vida. Busque a presença dEle. Para finalizar, então, primeiro ponto de como ter a presença de Deus, aceitando Jesus. Arrependendo seus pecados e aceitando a Ele. Segundo ponto é buscando a Ele incessantemente, em todo momento, querendo ter intimidade com Ele. E último ponto, sendo cristão verdadeiro, discípulos de Cristo. Vamos comigo em 1 João para finalizarmos a mensagem. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, vamos finalizar aqui. Glória a Deus. Então, para você sentir a presença de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é falho, aceitar Jesus. O Espírito Santo vai habitar em você. E agora você tem que buscar intimidade com Ele. Busque intimidade com o Senhor. Queira somente a presença dEle e nada mais. Terceiro ponto, além de buscá-lo, você tem que agir como cristão. Porque há pessoas que buscam Ele, mas não agem como cristão. Está falando mal dos outros, está agredindo o próximo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Nada que agrada a Deus.
E aí como é que vai Deus se manifestar para essa pessoa? Não tem como. Está jejuando, está subindo um monte, mas está descendo a ripa no irmão no oculto. Está só falando mal. Aí como é que Deus vai se manifestar? Não vai. Então o terceiro ponto e último para a gente finalizar a mensagem, você tem que ser cristão genuíno. 1 João capítulo 3, verso 3, olha. E todo que nele tem esperança, em quem? Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeiro ponto, você tem que largar a sua carne, vencer ela todo dia, buscando somente o que o Espírito quer que você busque. Palavra, santificação. Aquilo que Deus abomina, você também vai abominar. Aquilo que Deus não quer que você faça, você não vai fazer. Purifica-se, santifica-se. Diz a palavra que nos últimos tempos, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então busque a santidade ao Senhor, é o primeiro ponto de um cristão verdadeiro. Ele não vive em pecado, ele vive querendo a santidade ao Senhor. Segundo, versículo 8 do capítulo 3. Quem comete pecado é do diabo. Olha só, vamos ao versículo 6 primeiro. Versículo 6. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu e nem o conhece. Olha o verso 8. Quem comete pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Aquele que é nascido de Deus, que aceitou Jesus, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, o Espírito Santo, que a semente permanece nele, e não pode continuar pecando, porque agora é nascido de Deus. Está bem claro que quem vive pecando é do diabo. É a palavra que fala, é Deus, não sou eu. Não me taquem pedras, é Deus. Quem vive no pecado pertence ao diabo, porque desde o princípio ele pecou. Agora, quem aceitou Jesus como cristão verdadeiro, deve viver em santidade, buscar a santidade. Pastor, então, você é super santo. Não, não sou não, irmão, eu falo. A questão é você buscar a santidade, tentar viver em santidade. Não somos perfeitos, mas nós temos que tentar, buscar, viver em santidade todos os dias. Versículo 7, outro ponto de cristão. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, quem é cristão não vai enganar o próximo. Quem é cristão não vai roubar do próximo. Quem é cristão não vai fazer coisas erradas lá fora, não. Quem é cristão vai andar de acordo com a palavra, vai ser honesto, justo e verdadeiro para com o seu próximo, para com a sua família. Quem é cristão verdadeiro não vive na mentira, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, se você é cristão verdadeiro, viva como um cristão. Viva como um cristão para que a presença de Deus se manifeste na sua vida. E versículos 16 e 18. 16 ao 18. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Um cristão verdadeiro, ele ama o seu próximo. O cristão verdadeiro, ele não vai matar o seu próximo com palavras. Ah, você é isso, você é aquilo, está matando a pessoa com palavras. O cristão verdadeiro ama a alma dessa pessoa. Está na palavra. Então não adianta você jejuar, você vir à congregação, buscar a Deus, aceitou Jesus, se continua vivendo na prática do pecado, se continua não se santificando, se continua agindo conforme Deus abomina. Não adianta, a presença de Deus não vai se manifestar. A presença de Deus só vai se manifestar quando você aceita Jesus, tem o Espírito Santo, busca intimidade, e é um cristão genuíno e verdadeiro que anda conforme a sua palavra. Aprendemos isso hoje e vamos praticar em nome de Jesus, para que a presença do Senhor esteja com vocês, esteja comigo, por onde quer que formos, porque a presença dele nos consola, a presença dele nos conforta, a presença dele nos dá força, a presença dele nos dá alegria em momentos de tristeza, a presença dele nos dá paz em momentos onde estamos atribulados. Somente a presença do Senhor nos basta. Amém?